Davi se cansou muito e Esbinob, descendente de Rafá, prometeu matar Davi. A ponta de bronze da lança de Esbinob pesava 3,6 kg. Além disso, ele estava armado com uma espada nova. Mas Abisai, filho de Zeruia, foi em socorro de Davi e matou o filisteu. Então os soldados de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairá conosco a guerra, para que não se apagues a lâmpada de Israel. Pai, aqui nos encontramos na tua casa, na tua presença, mais uma vez, para podermos ouvir a tua palavra, que, como está escrito em Mateus capítulo 13, é a semente, que o semeador saia a semear, que possa encontrar corações não como espinhos, corações não como pedras, coração não com, ó Deus, terra fértil, coração sim como terra fértil, não rasa, aonde não germeia, não venha germinar, Senhor, a semente e dar fruto. E esse nosso coração, Pai, está diante de Ti, e Tu podes fazer, tirar o espinho, tirar a pedra, Senhor, e tirar toda a escassez de terra, ao qual podemos dar o fruto que Tu deseja. Por isso, fala ao nosso coração de maneira clara, precisa, fala aquilo que nós precisamos, Senhor, porque como criança nós estamos na Tua presença, queremos Te ouvir, em nome de Jesus. Você diz amém. Amados irmãos, aqui reunidos mais uma vez, buscando viver tudo que Deus tem para a nossa vida, e se torna difícil quando você tem um entendimento de algo, uma visão, como o evangelista falou, nós distorcer daquilo que está em nosso coração para algo que faça gerar em você uma expectativa daquilo que a Bíblia não transmite para nós. E nós estamos reunidos aqui porque nós acreditamos que é o desejo de Deus gerar em nós uma maturidade, gerar em nós uma compreensão, gerar em nós um entendimento. Quando nós olhamos, nós enxergamos muitas vertentes, muitas pessoas falando que serão arrebatadas antes da tribulação. Nós entendemos que tudo isso é um desejo de um coração que não quer provar a Deus a sua fidelidade a Ele. E crer, não porque somente eles viram ali numa passagem, mas eu também acredito que muitos creem porque não quer mostrar sua fidelidade a Deus. Muitos buscam viver uma prosperidade, uma conquista, um sucesso, uma fama, e dizer que Deus está me honrando, Deus está me promovendo, Deus está fazendo, mas eles nunca se posicionam para dizer: Deus, me prova, prova o meu coração. E quando entendemos que Deus, Ele não foi criado segundo o nosso coração, por isso nós estamos até aqui, por isso nós conseguimos romper e chegarmos até aqui, porque se fosse o nosso coração conduzindo a nossa vida, nós teríamos frustrado, nós teríamos sido vencido, nós teríamos sido alvejados, mas nós olhamos para um Deus que nos convida a viver uma vida completamente contrária de tudo aquilo que a cultura quer nos transmitir. E eu estava falando aqui
na oração, logo após a oração, dizendo dessa forma que nós vamos diante de Deus e começamos a orar, como se nós conseguíssemos dizer para Deus que dessa forma, isso que eu quero vai acontecer, isso que eu quero vai ter êxito, isso que eu acredito vai, se o Senhor me dá tempo, se o Senhor me dá condição, se o Senhor me dá algo que eu venha estar no meu controle, vai acontecer, eu vou conseguir, eu vou chegar onde o Senhor quer. Como se de alguma forma Deus está errado na condução, por um momento em que nós acreditamos que crescemos, que temos agora uma visão ampla, que temos agora uma estrutura para dizer para Deus que aqui agora eu posso, se Ele fazer dessa forma, mas nós sabemos que nós não conseguiremos, porque uma palavra expressada por Jesus é uma palavra que o inferno, a terra, não pode anular. E quando nós passamos a viver, nós entendemos isso, nós entendemos, nós aprendemos, nós desenvolvemos e descansamos. Descansamos porque ou tudo até aqui foi Deus, ou tudo aqui foi o homem. E aí nós ficamos nesse pensamento: será que foi Deus? Será que foi o homem? Amado, eu quero que você entenda o pano de fundo que eu estou tentando trazer para o teu coração, para o meu coração, para que possamos mais uma vez estarmos nesse ambiente. Nós jamais poderemos fazer acepção de qualquer coisa diante de Deus. Venha ser o que você vai fazer, do que você vai apresentar, do que você vai expressar, do culto que você vai dar para Deus. Ele tem que receber conforme o padrão dele. E nós precisamos abrir o nosso coração a respeito disso. Nós precisamos abrir o nosso coração para que possamos viver as vitórias que nós desejamos. Deus tem muito para nos dar, Deus tem muito para nos proporcionar, mas Ele tem que nos conduzir, e se Ele não nos conduzir, nós não viveremos. Eu lembro que em 2023, eu não queria, não poderia, não teria condições. E ali, juntamente com a minha esposa, ela tinha, acho que tinha pouco tempo que tinha saído do trabalho, e ela pegou o tempo, né, tinha o tempo, dinheiro de trabalho dela, eu juntei, e ali com desejo de querer ter algo, não porque eu estava precisando, mas sim porque eu vi uma necessidade, e naquela necessidade que eu vi, eu falei: não, vamos ter, vamos buscar, vamos fazer. E fiquei naquele anseio de ter algo naquele momento. Eu queria que nós tivéssemos um carro para levar o pessoal para cima, de volta para casa, depois do culto, e o meu coração queimando pelaquilo. E algo aconteceu, Deus permitiu que algo acontecesse, e nós perdemos um valor. E ao perder aquele valor, eu lembro que eu vim para a igreja no outro dia, e Deus ministrou no meu coração, e eu ministrei a palavra do Senhor. A permissividade de Deus para mostrar a nossa fidelidade a Ele. Amado, quando nós queremos construir algo no nosso tempo, quando nós queremos construir algo com a nossa força, quando nós queremos construir algo do nosso jeito, irmão, Deus, Ele não tem dificuldade de fazermos que a nossa vida
passe por um processo para nós aprendermos. O que eu quero gerar com você não é facilidade para que outros venham viver uma vida de facilidade. O que eu quero gerar com você é uma vida de compromisso independente da circunstância. O que eu quero gerar com você é uma vida de lealdade, fidelidade àquilo que eu te chamei para fazer. E você tem que passar pelo processo. E quem está em sua volta não pode viver senão pelo processo que eu tenho que passar. Do que eu tenho que passar e não Deus. E às vezes nós queremos, irmão, de alguma forma, pelo nosso coração, tentar conduzir, fazer, ter. E Deus, infelizmente, Ele não permite. Eu estou falando tudo isso para nós entendermos o que nós acabamos de ler. O meu coração desejoso em querer fazer algo. Deus, Ele não permite. Ainda que era algo que eu queria, Ele não permite. E ali juntamente com a minha esposa, nós perdemos um valor, olhando para Deus e para as coisas de Deus. Não tinha motivo, não tinha desejo, porque o meu coração não estava preparado para aquilo naquele momento, ainda que eu quisesse para o propósito. E Deus, Ele não permitiu. Então, a Bíblia nos conta que Davi, ele foi ungido por Deus. Um coração puro como de um menino, jovem, quebrantado, que amava a presença de Deus, que amava as coisas de Deus, que amava adorar a Deus. Todas essas características não anulou o processo que era necessário para a vida de Davi, para torná-lo alguém que pudesse estar escrito segundo o coração de Deus. Amado, para nós sermos segundo o coração de Deus, não é simplesmente porque nós recebemos a unção, é o quanto nós somos perseguidos, é o quanto nós somos rejeitados, é o quanto nós nos sentimos isolados, é o quanto nós sentimos sozinhos. E neste cenário, ali nós adoramos ao Senhor, ali nós voltamos o nosso coração e falamos com Deus: tudo que eu quero é a tua presença, tudo que eu quero é a tua presença. Quando nós olhamos somente para a promessa e a promessa não chega, nós começamos a achar que Deus não nos ama, porque a nossa idolatria agora é a promessa, e aquilo é o termômetro, aquilo é a motivação, aquilo é o que nos faz desejar, e nós fugimos do processo. Nós fugimos do processo, porque nós estamos olhando pelo aquilo que nós ouvimos da parte de Deus. Tu serás rei, tu serás alguém que viverás as bênçãos de Israel. Veja que o que eu estou falando aqui sobre visão, sobre entendimento, sobre compreensão, é que muitas pessoas, elas ouvem uma promessa e elas querem viver somente a promessa, e a motivação delas de se envolver com as coisas de Deus é porque eu tenho uma promessa. Ela não olha mais para Deus, como se Deus é a motivação da vida dela. É a promessa. Eu tenho promessa para viver da parte de Deus, e Deus há de cumprir as minhas promessas. Mas não quer viver o processo, e aonde Deus tem que colocar para gerar alguém segundo o seu coração. Por isso que a Bíblia diz que muitos são chamados,
Mas se você não olhar para o processo, se você não olhar pelo caminho que Deus vai te trilhar, você há de murmurar, você há de questionar, você há de dizer: não, não, melhor seria os tempos passados, melhor seria quando eu sentava e comia, quando eu tinha tudo o que eu queria. E Deus não tem prazer na vida desses, porque a Bíblia diz que há um tempo determinado para todas as coisas, e há um tempo de chorar, há um tempo de estar alegre. Então, irmãos, este Davi estava sendo preparado, não só para o seu tempo, mas para muitas e muitas gerações. Como viver as bênçãos do Senhor? Primeiramente, vivendo de maneira tal que eu possa agradar o abençoador. E por que muitos não vivem? Porque a semente até cai, mas o coração, a distração, o foco. Se o seu foco não estiver em viver para a glória de Deus, você acha que a sua tristeza é desaprovação, você acha que a sua perseguição, você acha que as coisas que não estão no teu controle, é porque Deus, Ele não está contigo. E tudo isso acontece porque você não entende que existe um processo de Deus para extrair o azeite, o pão que Ele precisa para curar outros, para alimentar outros. Então, primeiramente, Deus precisava fazer isso na vida de Davi, permitir que ele trilhasse um caminho doloroso, um caminho aonde muitos desistiria logo nas primeiras etapas. Porque quem Davi amava, admirava, estava desejoso em matá-lo. E Davi, ele queria de alguma forma mostrar que não tinha nenhuma pretensão em tirar o reino, mas era a vontade do Senhor. E a Bíblia nos diz que Davi teve que fugir, Davi teve que correr, e sua vida por muito tempo foi assim. E ele fez muitas canções chorando a Deus porque de tudo aquilo na vida dele. E quando ele ia orar: Senhor, ele virá contra mim? Virá. E o Senhor vai permitir que ele venha me matar? Em outras palavras, Deus falou assim: eu vou permitir. E Davi saía desesperado, com tudo que tinha, com tudo que possuía. Mas Davi, ele não perdia o que ele amava, que era a presença de Deus. Amados, existe um momento na nossa vida que nós estamos correndo, e acreditamos que estamos correndo também das promessas de Deus. Existe um momento que a gente estamos pensando que estamos nos afastando de tudo aquilo que Deus tem para nós. Mas tudo coopera para o bem daquele que ama o Senhor. Quando nós olhamos, se Davi tivesse o que ele queria no tempo dele, ele poderia ter pessoas que não entendessem quem ele era. Se Davi tivesse no tempo dele o que ele queria, irmão Oséias, ele poderia ver acontecer tudo no tempo dele, mas não ter
verdadeiramente o olhar, a compreensão, o entendimento daqueles que estavam em sua volta. Então a Bíblia nos diz que Deus primeiramente gerou para Davi homens que tinha a compreensão de quem era Davi. Irmãos, se você esperar, se você se posicionar, se você confiar no Deus que te viu de trás das malhadas, do Deus que te contemplou a tua fragilidade, a tua pequenez, a tua limitação, e verdadeiramente não colocar o teu coração, Deus há de concluir o que Ele começou, porque Ele é fiel para concluir. Mas Ele que conclui, se nós colocarmos as nossas mãos, querer empurrar para as coisas acontecerem no nosso tempo, achando que Deus está demorando, achando que algo está fora, que Deus não me aprovou, que Deus não está fazendo. Davi poderia pensar tudo isso, mas a Bíblia nos diz para nós no capítulo 21, aleluia, onde nós olhamos aqui, houve ainda outra batalha entre os filisteus. Essa guerra era constante, e Davi e seus soldados, Davi agora não estava mais só. Quando Davi enfrentou pela primeira vez um filisteu, seus irmãos o desprezaram. Seus irmãos não entenderam o que ele trazia. Todos que ali estavam não criaram expectativa nenhuma a respeito dele. E a Bíblia nos está dizendo agora que o tempo é outro. 30 anos se passaram, 40 anos, não sei. Davi, com o mesmo desejo, minha luta é contra os filisteus. E a Bíblia nos diz que Davi se cansou. E é nos contado que aquele Davi que outrora com uma pedra derrubou o gigante, encontra outro gigante, provavelmente da descendência daquele que ele o matou. E a Bíblia nos diz que esse descendente prometeu matar Davi. Por isso que aquele que tem o entendimento, que é separado, que é predestinado, que é eleito, que é escolhido, ele não muda com as bênçãos, ele não muda com o tempo, ele não muda com as prosperidades, ele não muda com o que envolve esse mundo, porque ele sabe, enquanto ele viver aqui, o diabo nunca vai desistir de o matar, porque o diabo sabe quem ele é, o diabo sabe o que Deus chamou, o que Deus colocou. Por isso o diabo nunca vai desistir de matar aqueles que se posicionam para glorificar a Deus. E a Bíblia nos diz que este gigante pesava 3,6 kg. Além disso, ele estava armado com uma espada nova. Se nós voltarmos lá, tem as mesmas características, ou mais, as armas. Mas a Bíblia deixa um detalhe para nós. Além disso, ele estava armado com uma espada nova. E quando nós ficamos nas mesmas coisas, o diabo sempre está aperfeiçoando. Quando nós acreditamos que só o exterior, a roupa, falar como crente,
vai fazer com que o nosso adversário pare, estamos enganados. Em todo o tempo, devemos estar afiando a nossa espada, melhorando. Isso só vem com muita oração, com muito jejum, com muita constância, entendendo enquanto eu viver nesse mundo, o diabo tem um propósito: matar, roubar e destruir a minha vida. Ele tinha uma arma nova. E é nos contado que, mas Abisai, filho de Zeruia, foi em socorro de Davi e matou o filisteu. Então todos os soldados de Davi lhe juraram, dizendo. Veja que no início, cheio de força e de vigor, ele lança uma pedra e mata o gigante. Ele volta e ninguém o segue. Mas o processo que Deus fez na vida de Davi, as perdas que Davi teve, assim como muitos de nós, com desejo de querer ver as coisas acontecer, e Davi muitas das vezes chorou sozinho, correu sozinho, lutou sozinho, se escondeu sozinho, passou frio sozinho, porque ele trazia algo. Mas agora Davi, ele está quase perdendo a luta contra o gigante, e aparece alguém e vai ao socorro de Davi e vence o gigante. E a Bíblia nos diz dessa forma: então os soldados de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairá conosco a guerra, para que não se apague a lâmpada de Israel. O tempo trouxe aquilo que Davi jamais imaginou, aquilo que o seu pai não conseguiu ver, aquilo que os seus irmãos não conseguiu ver, aquilo que o rei da época não conseguiu ver, aquilo que até a sua esposa não conseguiu ver, aquilo que ninguém conseguiu ver. O tempo foi gerando no coração de cada soldado. Você traz algo, Davi. Você traz a palavra de Deus. Você traz lâmpada e luz para o nosso caminho. Você não sairá à guerra. Quando nós olhamos isso aqui, irmão, nós entendemos que o processo valeu a pena. Eles conseguiram contemplar o coração de Davi. Davi nunca quis coroa. Davi nunca quis trono. Davi nunca quis aplauso. Davi transmitia o que estava cheio do seu coração, que era a palavra de Deus. E quando nós olhamos para esse cenário, aqueles homens entenderam: descansa, porque você conseguiu, Davi, levantar muitos soldados dispostos a lutar contra gigante. E você já provou que o seu coração não está no palácio. Pode ficar no palácio, pode ficar lá. Eu creio que o tempo levantará soldados para nós, que o tempo trará soldados. Houve depois outra batalha contra os filisteus em Gobe. Naquela ocasião, Sibecai de Uzate matou Saf, um dos descendentes de Rafá, um do irmão que queria matar Davi. Outra batalha contra os filisteus em Gobe. Alanã, filho de Jaare, origem de Belém, matou Golias de Gate,
que possuía uma lança, cuja haste parecia uma lanceira de tessalão. Na outra batalha, em Gate, havia um homem de grande estatura, que tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 dedos ao todo. Ele também era da descendente de Rafá e desafiou Israel. Mas Jonatas, filho de Semeia, irmão de Davi, o matou. Esses 4 eram descendentes de Rafá em Gate e foram mortos por Davi e seus soldados. O tempo nos capacitará para nós vencermos gigante, mas só será possível se o processo estiver no pacote. Fugir do processo é olhar para gigante e se esconder na caverna. Por isso, eu quero que você entenda que esse culto da vitória é para colocar no teu coração: ame o processo, porque ele te capacitará a vencer gigantes. Se coloque de pé em nome de Jesus. Senhor, não podemos olhar para a Tua palavra, Senhor, e profetizar ilusão. Deus, não podemos olhar para a Tua palavra e dizer para as pessoas: crie expectativa, que tudo vai acontecer, porque Tu disseste para aquele homem rico: lembra que você em vida recebeu os seus benefícios. Senhor, nós não queremos só os benefícios, porque muitas das vezes nos afasta de Ti, nos afasta de Te buscar para viver o maior, que é o propósito. Senhor, porque o gigante vem com a arma nova, e nós estamos acreditando com essa pedrinha que um dia nós oramos e a porta de emprego se abriu, que oramos e a cura chegou. Ah, Senhor, vai fazer com que o inimigo se afaste? Não, é um processo. É um processo que nos dá força, coragem, trepidez de olhar para o rugir daqueles que se diz leão e dizer: eu não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. Senhor, toma em Tuas mãos cada vida, cada filho Teu que adentrou por essa porta. Senhor, Tu sabes o que passa no coração de cada um deles. Não deixe que aqueles que têm um coração, Senhor, dispersam. Permita que essa palavra, Senhor, seja perdida e venha ser sufocado pela circunstância, mas que venha ter um coração voltado para a Tua palavra e dizer: eu acredito que o processo é para o propósito. Por isso eu Te apresento cada vida e abençoo no nome do Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. E você que está aqui diz: aplauda o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém, amado? O evangelista vai falar algo mais? Estenda as mãos. Amado, amanhã estaremos aqui orando mais uma